um belo questionamento, né? A respeito exatamente dos altos impostos que a gente paga aqui nesse país. Então vamos ver, vamos ouvir, né? Inclusive eu acabei de fazer uma besteira aqui agora, que eu acabei não gravando o início do nosso programa. Mas eu vou aqui, à medida do possível, repetindo tudo que eu falei lá no começo. Vamos ver então a fala do Dr. Júlio, falando sobre os altos impostos que a gente paga. Significa não poder usar a palavra. Não, mas... pode usar a palavra, sem dúvida. Eu agradeço, senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, senhor prefeito municipal, doutor Paulo César Junqueira Radiche. Vejo aqui vários secretários, meu amigo João Carrasco, Marcelo Cog, alguns outros. Vejo até o secretário Tércio Garcia, que de ação polêmica junto à nossa prefeitura municipal, hoje aqui presente. Agradeço a presença de vossa senhoria. E nós vamos ter muita coisa que conversar ainda, senhor Tércio. Mas, senhor prefeito, nobres pares, eu quero parabenizar a atitude e a ação tomada e a iniciativa pela Prefeitura Municipal de Limeira. Quero dizer que esse final de semana, senhor presidente, eu estive visitando um poupa-tempo. Aliás, foi motivo até de eu fazer uma moção de apelo ao governador do estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, porque o atendimento que é feito à população dentro daquela instituição, senhor presidente, é digno de fato, elogios. Agora, o que acontece lá? Tudo é feito eletronicamente. É uma coisa que é feita de maneira rápida, sucinta e, acima de tudo, resolutiva. Então, quer dizer, a população paga imposto, diga-se de passagem, muitos profissionais pagam mais de 27,5 mais especificamente, de imposto de renda mensalmente. Além da infinidade de impostos e tributos municipais, estaduais e federais que a população tem que pagar. No entanto, recebe serviços absurdamente ridículos por parte dos órgãos públicos. A gente vê postos de saúde completamente arrebentados, onde o médico não tem condição de atender e a população não tem condição de ser atendida, porque são inúmeras filas que tem que enfrentar. Muitas vezes, um problema de relacionamento tem que enfrentar para conseguir exames subsidiários. O senhor prefeito sabe disso, porque militou nessa casa de lei. É um transtorno absoluto e grande para se conseguir exames subsidiários. Então, senhor presidente, aquilo que a população paga e tem direito, ela não consegue. Especificamente em vários outros bairros de nossa cidade, especificamente o Odécio Degan eu conheço bem, porque tem alguns trabalhos sociais que realizo naquele bairro, e de fato é um bairro que carece e necessita muito apoio por parte da Prefeitura Municipal de Limeira, por parte dos órgãos públicos. O que se foi feito é uma necessidade, porém, é aquilo que a Prefeitura tem que fazer. Aliás, senhor prefeito, eu convido e conclamo para que Vossa Excelência possa determinar ao secretariado que mais ações, ou que vários bairros, e a gente pode citar vários, Belinho Ometo, Ernesto Quil e outros bairros mais carentes e que necessitam de ações como essa, mas que, acima de tudo, nós possamos e que o Executivo possa manter efetivamente o que foi feito naquilo lá, em termos de conservação, em termos de atendimento à população, em termos de continuidade ao serviço prestado para a população, porque a população merece. É uma população carente, é uma população que precisa, de fato, do apoio, não só desse poder, mas sim, e principalmente, do Poder Executivo. Então, eu quero dizer que votei sim, apoiando efetivamente aquilo que foi realizado, mas sim, pedindo para que o senhor prefeito municipal possa efetivamente realizar em vários outros bairros e, acima de tudo, dar continuidade naquilo que foi feito naquele bairro.
Bom, aí então foi a fala do Dr. Júlio, né, logo após a fala do prefeito, que foi lá para expor, né, um balanço aí do que aconteceu. Na verdade não foi um balanço, né, ele só não contou que foram presos 2 marginais perigosíssimos que não estavam pagando a pensão alimentícia. Houve uma apreensão de dinheiro e tudo mais, mas isso daí não é verdade. Isso daí aconteceu no bairro vizinho, foi lá no Ernesto Kiel, que quando o comandante da Polícia Militar viu que aquilo ali ia dar um tremendo zero, um furo na água, e ele tem que justificar isso daí, né, para os superiores dele, ele pegou, deu uma corrida lá no Ernesto Kiel e aproveitou e trouxe lá pegou lá um meliante e mais 10 mil reais, me parece, alguma coisa assim, e uma pequena quantidade de droga. Mas muito bem, essa fala do Dr. Júlio, né, ela explicita muito bem uma situação que nós vivemos. Depois de todo esse midiático, essa midiática ocupação lá do Destegan, nós temos que começar a pensar o seguinte, né? Nós pagamos impostos caríssimos todo o tempo, nos últimos 30 anos, 40 anos, 50 anos. E por que a situação chegou nesse ponto? Ah, vocês poderão dizer para mim, né? Bom, mas o governo passado aí foi tremendamente corrupto. Perfeitamente. Está começando a acertar. Levaram um monte de dinheiro embora que poderia ter sido investido nesses bairros que hoje tem aí problemas, né? E esse tipo de ação que foi feito aqui na sexta-feira não seria necessária se tudo tivesse andado conforme manda a regra. Ou seja, o contribuinte paga, contribui, a prefeitura administra esse dinheiro para prover o bem-estar social em toda a cidade. E aí fica mais também um detalhe, conforme eu estava dizendo agora. A polícia militar se recolheu agora ao seu quartel, a cavalaria voltou para Rio Claro, o helicóptero de Piracicaba foi embora e ficamos aqui com a nossa guarda municipal. E repito, na sexta-feira uma senhora estava no centro da cidade, na Praça Luciano Esteves, tinha lá uma série de desocupados fazendo cerco a pessoas ali, naquele local. Ela entrou em contato com a polícia militar disse que não poderia agir na Praça Luciano Esteves, porque é uma praça municipal. E essa senhora, então, ligando no 53, foi informada que todas as viaturas da polícia, da guarda municipal, estavam lá no Degan. Muito bem. Lençol curto, né, gente? Que lençol curto. Entende? E não tinha nenhum policial, nem de bicicleta com um cacetete na mão e um radinho, para poder ir até lá e dar um chega para lá nos desocupados que lá estavam. E fico pensando, né? Será que o bairro, o Degan, ele é tão grande assim que precisaria de tudo esse aparato aí, essa coisa toda? Vamos pensar no tamanho da cidade de Limeira ou vamos pensar no tamanho do Destegan? O que é que vocês acham? Eu estou achando que acertaram o remédio, só que erraram a dose. Não precisaria ser tudo isso. E também eu acho que muito remédio pode matar o paciente também. Essa é uma questão que a gente tem que também levar em consideração. Certo? Mas tudo bem. Então o prefeito foi, se expressou, falou, questionou, justificou. E aí depois veio o grande finale da noite, hein? O grande finale, o Fala Tércio. Fala Tércio, que eu te escuto. Questionado e falado da cidade de São Vicente, e não é mais, a minha filha estuda em Santos. Eu estive lá com a placa de Limeira e várias pessoas de São Vicente me falaram, olha, fez uma administração ruim. Então, o meu temor é exatamente esse. Aquilo que Vossa Senhoria tem
e fez a cidade de São Vicente, e agora vem para a nossa cidade, para a Secretaria de Administração. Com a palavra o secretário Tércio Garcia. Muito bem, muito boa noite, senhor presidente, senhores componentes da mesa diretora, senhores vereadores, senhoras vereadoras, um orgulho muito grande estar nessa Casa de Leis, senhores, senhoras, prefeito Paulo Radich, que muito me honrou com o convite. Eu, efetivamente, como disse o prefeito, tenho 25 anos de administração pública. Entrei na Prefeitura de São Vicente como engenheiro agrônomo para tomar conta do setor de parques e jardins, parques e áreas verdes. E ao longo dos 25 anos, adquiri a confiança através do trabalho, me elegendo prefeito e me reelegendo prefeito com 73% dos votos. Eu creio que apenas por isso, não é, já talvez eu seja muito mais um administrador público do que um engenheiro agrônomo a rigor. Ao longo de tantos anos exercendo a administração pública, me considero credenciado a entender do processo público, talvez mais do que alguém formado em administração efetivamente. O que não significa que não se possa cometer erros ou acertos, todos nós somos passíveis, mas experiência de fato, eu me sinto portador dela pela própria carreira. O que se passa efetivamente em São Vicente ao longo de depois de 16 anos de uma administração que revolucionou a cidade e que efetivamente sofre um desgaste, não é? É uma posição política de desgaste. O presidente do clube que visitou a cidade e que perdeu, não é, o jogo aqui, foi candidato a vereador. Foi candidato a vereador. E saiu derrotado também na chapa do sucessor indicado pelo governo. Nós, em São Vicente, embora tenhamos perdido a prefeitura por 1% dos votos, vereador e vereadores, elegemos 15 dos 15 vereadores da Câmara na coligação. De 18 secretários que meu sucessor de oposição indicou, 13 foram secretários do meu governo ou do meu antecessor. Portanto, eu acho que se a administração foi tão ruim, por que tantas pessoas foram aprovadas? Por que tantos vereadores da nossa base foram eleitos? Por que tantos secretários estão sendo reutilizados? Então, eu considero, na verdade, é muito difícil fazer defesa de si mesmo, não é? Mas eu considero que nosso governo foi um governo revolucionário na cidade. Foi um governo que não atendeu a interesses, nem mesmo do próprio secretariado e do próprio governo, e que sofreu represálias e retaliações por isso, especialmente eleitorais, de uma cidade que efetivamente vinha há 16 anos sob o mesmo comando. A história da cidade de São Vicente e os limites administrativos da cidade são gigantes. E nós precisaríamos, talvez, de muito tempo e muitas sessões. E eu estou e estarei à disposição para conversar com os vereadores, com a população de Limeira, a respeito da história da cidade, que eu me orgulho muito de ter nascido e de ter comandado por 8 anos. Tenho residência no mesmo lugar,
frequento os mesmos lugares, tenho filho, família que frequentam os mesmos lugares e tenho muito orgulho disso. Sou ainda muito bem tratado na minha cidade. O que não impede que grupos políticos que desejam e desejaram a mudança continuem falando, usando a rede e, a rigor, respeitando o processo democrático, não é? Nós nunca tentamos impedir que ninguém falasse. A cidade de São Vicente é uma cidade administrativamente muito desafiadora, extremamente desafiadora. E continuará desafiadora. Foi desafiadora antes do nosso governo e continuará desafiadora. Eu acho que seria interessante não só ficar ouvindo as redes, mas, quem sabe, se há uma preocupação tão grande, e eu acho que a busca administrativa dessa experiência, e o vereador disse, é preciso conhecer a administração pública pela responsabilidade de administrar uma prefeitura na pasta de administração, como é a de Limeira. A nossa história deve ser conhecida através de pessoas que viveram essa história lá. Por exemplo, qualquer elemento da Câmara Municipal, qualquer um, inclusive os de oposição. O prefeito hoje da cidade foi meu secretário por 3 anos no segundo mandato e por 4 anos no primeiro mandato. Foi secretário do meu antecessor nos 2 mandatos por mais 8 anos. Tudo o que conhece e tudo o que o fez se eleger saiu da própria administração. Então, eu acho que a irresponsabilidade das acusações deve ser tratada na defesa. Não tenho nenhuma condenação. Presidi uma empresa de economia mista na cidade durante os 8 anos do meu antecessor e tive 8 contas aprovadas no Tribunal de Contas. Tenho todas as contas como prefeito até 2009 aprovadas no Tribunal de Contas. Tenho julgamentos de 2010, 2011 e 2012. Respondo a algumas ações como meu antecessor responde e como qualquer prefeito que deixa a prefeitura ou que deixa a presidência de uma casa legislativa vai responder ações. Não tenha dúvida disso. Então, eu acho que o julgamento das pessoas deve ser feito pelo trabalho que elas fazem, né? Não tive oportunidade de fazer frente ainda à confiança depositada em mim pelo prefeito Paulo Radiche. E, portanto, creio que estou sendo julgado pelo que não foi visto, pelo que não foi feito, não é? Convido e quero convidar todos os vereadores e toda a população a ir a São Vicente, conhecer a cidade, entender o processo que aconteceu e ver que os limites, as dificuldades que estavam presentes durante todo o governo Tércio, durante todo o governo Márcio, foram recebidas de outro governo e continuam presentes na cidade. Continuarão presentes na cidade. Eu, de fato, torço muito, como filho da cidade, para que o meu sucessor tenha um governo exitoso, que consiga resolver problemas que a minha administração não conseguiu resolver. Mas tenho convicção que não é com discurso que esses problemas serão resolvidos, é com trabalho, muito trabalho e muito amor à cidade. A gente pretende, não é, com essa experiência, poder, de alguma forma, ajudar a cidade e a administração de Limeira, a administração do prefeito Paulo Radiche, que eu tenho convicção também que será, pelo início, pela coragem, muito exitosa. E, volto a dizer, continuo à disposição desta casa e de toda a população de Limeira, na prefeitura ou aqui, para esclarecer qualquer uma das ações, qualquer uma delas.
Só para concluir, senhor presidente. Nós precisamos encerrar, continuar os trabalhos, excelência. Uma coisinha só, senhor presidente. Por favor, seja breve. Tá, não, rapidinho. Eu só queria agradecer ao senhor Tércio. Gostaria de até convidar, já fiz por requerimento, para que viesse falar sobre a nossa cidade aqui. Bom, vamos por partes, como diria Jeca, o estripador desse Fala Tércio que nós tivemos ontem lá na prefeitura, na Câmara Municipal, né? Primeiro, quando eu ouço esse cidadão falando, eu me lembro cabalmente de Silvio Félix da Silva. Sabe por quê ou não? Conforme ele mesmo falou aqui, se vocês prestarem bem atenção, se vocês prestarem atenção, né? O Silvio Félix também fala que revolucionou a cidade. Eu estive, acho que foi no depoimento do Silvio, na CPI do Messias. E quando ele saiu, ele estava dando uma entrevista, ele falou exatamente isso, que o governo dele revolucionou a cidade, né? Que a prefeitura vai continuar muito bem, que tudo vai, que Limeira vai crescer, sabe? A mesma coisa que esse cidadão falou ontem lá da cidade de São Vicente, né? E conforme ele falou aqui também, né? 15 vereadores da base dele, da coligação dele, foram reeleitos. Será que aqui em Limeira não aconteceu a mesma coisa? Né? Vamos parar e vamos pensar um pouco. E mais, né? O PDT, que era o partido do Silvio Félix, e que todo mundo tinha tanta aversão, inclusive o PSDB, o PSB e o PT tinham a aversão do PDT. O PDT hoje está de volta ao governo da cidade de Limeira. Eles estão aí, está na mão deles aí secretaria, são vice-presidentes da mesa da Câmara Municipal, estão de volta. Aí ele fala lá que 13 secretários do governo anterior dele, né, estão no governo atual. Mesma coisa acontece aqui na cidade de Limeira, sabe? Aí ele pergunta, por que tanta gente continuou, né? Se o governo dele foi tão ruim assim, por que tanta gente continuou por lá? Ué, essa pergunta eu gostaria de estar fazendo, né, por aqui também. Se o governo corrupto do senhor Silvio Félix foi tão ruim, por que tanta gente continuou, né? Por que será que tanta gente continuou? Velhos aliados continuam, o partido do Silvio continua. Por que continuou? Por que tantas empreiteiras que prestavam serviços no governo Silvio Félix continuam na atual administração? Vocês estão entendendo ou não? O que o seu Tércio fala é a mesma coisa que o Silvio Félix fala hoje. Que ele também não tem nenhum processo contra ele, e realmente não tem. O Silvio Félix também não tem, né? Ele diz lá que, sabe, ele responde a alguns processos, mas que não foi condenado, assim como o antecessor dele tem processo de 16 anos atrás. Aí já é uma questão, né, do Ministério Público, da nossa justiça, responderem essa questão, né? Então o senhor Tércio, a gente pode imaginar realmente que ele não vai sofrer processo nenhum, aí, ou melhor, ele tem alguns processos contra ele, mas vai demorar 16 anos para ele ser processado. E o Silvio Félix, ele inclusive não tem nenhum processo contra ele com relação à cassação que ele sofreu. Lá na frente a gente, ou melhor, ele já voltou, né? A alma dele já está de volta dentro da prefeitura. Assim como a alma do senhor Tércio deve continuar lá em São Vicente. Porque como o próprio Dr. Júlio perguntou para ele, né, se ele estava morando em Limeira, ele disse que sim, ele estava morando aqui durante a semana, mas de fim de semana ele está indo lá para São Vicente, porque a família dele ficou lá.
A mesma coisa acontece com o Silvio Félix, né? Apesar de estar meio sumido, ele aparece aqui em Limeira de vez em quando, porque ele tem a família dele aqui, ele tem as coisas dele aqui. Então, sabe, Tércio Garcia, governo Tércio Garcia, governo Silvio Félix são parelhos, é a mesma coisa. No seguinte sentido, toda a estrutura que foi montada pelo seu França, né, que foi o antecessor dele, e ele continua lá, funcionando bela, forte, impávido, colosso, assim como a estrutura montada pelo Silvio Félix aqui em Limeira também continua funcionando bela, impávido, colosso. Que coisa, né, minha gente? Quando daí eu começo a fazer, como eu fiz no seminário de filosofia, né, que eu apliquei aí no sábado, filosofia política, que eu apliquei no sábado a algumas pessoas, onde é que está o grande erro dessa história toda, né? Esses partidos políticos que nós temos aí, ó, eles estão servindo de alicerce para sustentar modelos corruptos, modelos de corrupção. E isso é claríssimo. Não adianta mudar a cabeça, o corpo continua o mesmo. O corpo continua sendo exatamente o mesmo, né? As concessões para lá e para cá continuam sendo as mesmas. Então, quando eu ouço o senhor Tércio Garcia falando, eu me lembro de Silvio Félix, perfeitamente, sabe? O paralelo traçado, né? É exatamente o mesmo. A situação é exatamente a mesma. A única diferença é que aqui armaram um circo, né? Para fomentar aí novos políticos, porque Limeira estava morta, né? Em termos aí de algumas lideranças. Então, falaram, vamos criar aqui 3 heróis, né? Vamos aí correr atrás dos heróis, né? Criaram aí o Roney, o Paulo Radiche e o Mário Botion. O Mário saiu fora do circo, ele falou assim, não, deixa pra lá, né? Eu não. E ele ficou meio à parte, tá meio aí a parte dessa história toda, mas o senhor Paulo Radiche e o senhor Roney foram à frente. Por quê? Porque eles sabiam que na sucessão da prefeitura de Limeira, Luiz Henrique Quintal, ou até mesmo o seu Eliseu Daniel, eles teriam condições plenas de estar vencendo as eleições e, portanto, estarem ocupando a cadeira no executivo. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona o mecanismo desse negócio ou não? Estão entendendo? Então, senhor Tércio, menos, viu? Porque o senhor pode contar a sua historinha para quem você quiser. Agora, para mim não cola, para mim não. Certo? Eu tenho uma maneira, o raciocínio talvez seja mais rápido que o seu. Quando você está vindo com o milho, eu já estou indo com o fubá pronto. Depois, né, na mesma sessão de ontem, daí uma exposição a respeito das doenças por esforços repetitivos, né, que foi feita lá por uma profissional da área. Aí o senhor Roney saiu com essa aqui, ó. Deu uma tacadinha no capitalismo que ele tanto odeia. Prestem bem atenção. Vossa Senhoria tratou do radical do problema. O problema, como bem disse o vereador Wilson Nunes Cerqueira, é o modelo predatório ao qual estamos submetidos, que prioriza o lucro em detrimento da vida. Enquanto estivermos submetidos ao modelo capitalista, que prioriza o lucro em detrimento da vida, estes problemas serão pauta, serão corriqueiros e cotidianos. Portanto, nós precisamos mirar longe, olhar adiante, mirar o horizonte para poder buscar reformar, transformar, impor, tentar buscar um outro modelo social e econômico que vise privilegiar a vida em detrimento do lucro e não o contrário. Vocês prestem bem atenção no que esse elemento falou, que eles vão impor uma nova ideologia. Essa que é a ideia deles. E a nova ideologia deles chama-se comunismo. Então isso daí é só, vou até colocar de novo aqui, né? Para aqueles que acham que esse pessoal aí é bonzinho, viu?
que esse pessoal aí está preocupado com você, que esse pessoal aí, não, vê lá, os caras não vão fazer nada com o capitalismo. O capitalismo, na verdade, é o maior distribuidor de renda que existe na face da Terra, se é que vocês não sabem. Entendeu? Porque em outros lugares aí você pode imaginar, né, como é que a coisa funciona. Como é que funciona na China, como é que funciona na Coreia do Norte, como é que funciona em Cuba, como é que funciona no Irã. Então vamos ouvir de novo, que é bom, né? Isso daqui é bom para a gente prestar bem atenção e começar a ler nas entrelinhas o que essa gente está falando. Vossa Senhoria tratou do radical do problema. O problema, como bem disse o vereador Wilson Nunes Cerqueira, é o modelo predatório ao qual estamos submetidos, que prioriza o lucro em detrimento da vida. Enquanto estivermos submetidos a um modelo capitalista que prioriza o lucro em detrimento da vida, estes problemas serão pauta, serão corriqueiros e cotidianos. Portanto, nós precisamos mirar longe, olhar adiante, mirar o horizonte para poder buscar reformar, transformar, impor, tentar buscar um outro modelo social, buscar reformar, transformar, impor o horizonte para poder buscar reformar, transformar, impor, para poder buscar reformar, transformar, impor, tentar buscar um outro modelo social e econômico que vise privilegiar a impor, tentar buscar um outro modelo social e econômico que tentar buscar um outro modelo social e econômico que vise privilegiar a vida em detrimento do lucro e não o contrário. Bom, aí tem mais uma mentira, né, bastante grande, que é privilegiar a vida. Nós sabemos que o comunismo, ele também é pautado e apoia-se sobre o ateísmo. E dentro do ateísmo e dentro do comunismo, né, se privilegiam algumas coisas, como por exemplo o aborto, eutanásia. Até na semana passada eu estava dizendo aí num círculo bíblico, né, onde eu participei, em alguns países da Europa, onde estão tentando implantar a lei da eutanásia, alguns países europeus que já estão caídos aí pelo lado do comunismo, as pessoas idosas estão indo embora com medo de serem mortas, tá? Na China funciona assim, viu? Tá? Na China funciona assim. Você ficou velho? Morre, tá? E esse cidadão aí, o sistema que ele quer impor e quer enfiar a goela abaixo, né? Porque imposição você vai impor para suas negas, filhão. Aqui não. Inclusive leva isso daí para os deputados lá do teu partido, viu? Leva lá para o Zé Dirceu, para o Genuíno, né? Aquele bunda mole, certo? Que vocês vão impor o comunismo na casa do chapéu. Aqui vocês não vão fazer isso daí não. Tá? Aqui não vai ter essa conversinha não. Aguardem, viu? E sabe, esse pessoal é abortista, sabe? Adoram fazer um genocídio, um extermínio. Em Cuba aconteceu isso, na Rússia aconteceu isso, tá? Inclusive na Rússia lá para matar é uma beleza, né? Matar, vão exterminar fulano, manda matar, sabe? Então é esse tipo de ideologia que eles tentam implantar aqui. Então um camarada desses aí vem falar em vida, vida do que, ô cidadão? A vida escrava que nós temos na China? Não, mas a China tem alguns bilionários. Tem bilionários, não bilionários, bilionários que pertencem ao Partido Comunista e que comandam a mão de ferro, porque eles conseguiram tomar conta dos militares, né, da Força Armada naquele país, e governam a mão de ferro. Governam a mão de ferro. E quem for contra, morre. Prestem bem atenção. Então o discurso do senhor Ronei faz parte do bilíngues maledicto, que eu costumo sempre expor aqui. E é só para vocês verem o que pensa um cidadão desses.
que amanhã ou depois pode estar querendo ingressar aí como deputado federal, deputado estadual, né? E com uma mentalidade dessa aí, genocida, abortista, ateísta, tudo que pode se imaginar dessa forma, tá? O capitalismo é o sistema que mais distribui renda no mundo, tá? É que eles costumam sempre estar jogando historinhas aí em cima do povo brasileiro, que é péssimo de educação, recebe uma educação triste, uma educação falha do governo, e depois começa a acreditar em fantasma. Mas se você for nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver a grande diferença da coisa. Se você for na Europa, por exemplo, você vai sentir na pele a grande diferença do negócio. O povo é culto, o povo tem acesso a muita coisa, o povo pode comprar carros espetaculares a preços condizentes, não como é feito aqui no Brasil, que você paga um imposto lá altíssimo, né, quando você compra um veículo. Então o padrão de vida do pessoal nos Estados Unidos, na Europa, é muito elevado. É muito elevado. Sabe? É muito elevado. Camarada que ganha 5, 6 mil reais aqui, sabe, leva uma vida de mendigo lá da Inglaterra, por exemplo. Tá? Então, vamos começar a medir, né, as palavras que esse cidadão fala, esse petista fala, porque tem muita coisa nas entrelinhas. E você que acredita realmente que o comunismo está morto, olha, está na hora de você começar a rever seus conceitos, viu? Porque gentinha desse tipo aí, ó, marxista, tem de monte. E é bom a gente começar a abrir o olho para essas coisas. Bom, depois disso daí, o excelentíssimo presidente deu a palavra lá para o Zé da Mix, né, o vereador, que questionava a questão da descontinuidade dos cursinhos pré-vestibulares aqui na cidade de Limeira. E daí ele fez lá todo um oba-oba em cima de um possível acordo que está sendo feito aí pela Secretaria de Educação com a Unicamp para o fornecimento do cursinho pré-vestibular da Unicamp aqui na cidade de Limeira. Vejam só o que ele falou a respeito do assunto. E aqui eu preciso sanar uma outra dúvida que possa vir a ocorrer na consciência dos senhores e senhoras. Ora, fui indagado por alguns alunos. Ah, mas será que nós seremos cobaias da Unicamp e virão alunos da Unicamp para dar aulas no cursinho? E aí eu quero levantar dois argumentos. O primeiro deles, eu sou aluno e pretendo ser aluno o resto da minha vida. Portanto, não há demérito algum em termos alunos ministrando cursos. Outra questão fundamental. A instituição Unicamp, através da extensão universitária, prepara alunos, inclusive tem um cursinho na Unicamp, que eu convidaria os senhores e senhoras a ver quais são os dados estatísticos deste cursinho. A média de aprovados que são oriundos deste cursinho. A média de ingressantes nas universidades públicas que são oriundos dos cursinhos universitários da extensão universitária da Unicamp. São dados impressionantes. Agora, além disso, haverá sim um cursinho, há a possibilidade de haver um cursinho em Limeira com parceria com a Unicamp, ministrado por alunos e professores, sob a orientação de um corpo docente, um corpo discente ministrando o curso. E aqui eu revelo outra questão para os senhores que me traz relativa tranquilidade. Pergunto para os senhores e senhoras, e é uma pergunta retórica. Haveria a Unicamp, haveria esta instituição tão conceituada no mundo inteiro, correria ela o risco de colocar a sua chancela num cursinho pré-vestibular que corresse o risco de ser um fracasso? Haveria a Unicamp, correria a Unicamp um risco de colocar a sua chancela num cursinho pré-vestibular que não aprovasse os seus alunos, que não tivesse uma média de ingressantes nas universidades? Vamos fazer o seguinte exercício.
Vamos supor que o cursinho pré-vestibular aqui de Limeira, em parceria com a Unicamp, ao final de um ano não tivesse nenhum aprovado nas universidades. Como ficaria o prestígio de uma universidade reconhecida internacionalmente? Será que a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, colocaria a sua chancela num cursinho pré-vestibular que não tivesse uma média de aprovação acima da média dos cursinhos comercialmente conhecidos? O vereador Dr. Júlio gostaria de uma parte. Ronei Martins. Não, a Unicamp não colocaria sua chancela em cima de um cursinho. Aliás, não colocaria a sua chancela em cima de um cursinho. Tá? Vamos lá. No último levantamento da classificação das melhores universidades do mundo que existe aqui na face da Terra, a Unicamp ficou em 177º lugar. Então, a universidade internacionalmente reconhecida a qual o senhor se referiu, ela está em 177º lugar. Até na época do governo militar, eu poderia até dar-lhe a mão à palmatória, mas depois da década de 80 para cá, a coisa começou a decair de uma maneira tão grande aqui nesse país, em termos de educação, que hoje, se falar em alguma coisa internacionalmente reconhecida em termos de educação nesse país, é simplesmente ridículo. Tá? A Unicamp hoje está em 177º lugar, 177, a classificação da Unicamp. E na nossa frente tem aí universidades da Angola, universidades do Congo, universidades da Namíbia, universidades colombianas, universidades da Costa Rica, universidades, sabe, de uma série de outros países aí, né? Universidades gregas, que está na falência, né? E está na nossa frente. E eu também me lembro, viu, vereador Ronei, que quando eu ingressei na faculdade, eu acabei ingressando mais tarde na faculdade porque aconteceu o seguinte: eu passei sem fazer cursinho vestibular nenhum, eu passei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sabe, sem fazer cursinho algum, fui lá, prestei e passei. Assim como tem amigos meus aqui da mesma época que prestaram vestibular no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e também foram aprovados sem ter feito cursinho nenhum. Inclusive eu tiro o chapéu para eles, porque o ITA na época era realmente de lascar, sabe? Não é essa brincadeira que nós temos hoje. E digo mais ao senhor, se eu prestar vestibular hoje em qualquer universidade, eu entro. Viu? Se eu prestar vestibular, eu entro. Porque o ensino público, do qual eu tive a grata satisfação de ter recebido, era de excepcional qualidade. De excepcional qualidade. Quando o governo militar deixou esse legado nas mãos aí dos esquerdistas, né? Coloco aí nessa panela PSDB e PT, PRN. Vocês conseguiram destruir tudo o que existia de bom em termos de ensino nesse país. Tudo. Ao ponto de que nos idos dos anos, no final dos anos 90, eu ainda na faculdade, terminando meu curso, tá? De engenharia, em determinado momento nós precisamos, teve um problema com o nosso professor lá de resistência dos materiais, e foi preciso daí trazer um outro substituto. E veio um professor da Unicamp para estar substituindo. O nome do cara, Emerson Villa, respeitado lá dentro da Unicamp.
Muito bem. Até que nós precisamos fazer, tão respeitado que nós precisamos fazer um abaixo-assinado para tirar o cara de lá. O cidadão era simplesmente péssimo. Vou repetir, ou abre bem o ouvido. O cidadão era simplesmente péssimo como professor. Péssimo. O cara ficava andando em volta da mesa, assim, lá na frente, dava até tontura na gente, ficava falando com ele mesmo. O cara, sabe, totalmente, não sabia nada. Não sabia absolutamente nada. E o nosso temor era o seguinte: aquele professor de materiais que a gente tinha, que estava licenciado naquele momento, ele iria voltar a qualquer momento e iria pedir da gente, ia cobrar a matéria que aquele elemento estava registrando. Sabe o que ia acontecer ou não? Uma verdadeira tragédia. Porque o cara não sabia absolutamente nada. Da Unicamp, viu? Da Unicamp, viu, vereador Ronei? Tá? Dessa universidade que está em 177º lugar. 177º lugar. 177 internacionalmente reconhecida. Tá? Dentro da Unicamp hoje, viu, vereador Ronei? Vou te contar mais uma coisa. Tem chefe de departamento, tá? Chefe de departamento que estudou comigo, do meu lado, na Unimep. Viu? Estudou comigo na Unimep, do meu lado, e ele hoje é chefe de departamento da Unicamp. Então, quando o senhor usa as palavras aí para tentar, né, maquiar algumas situações, é muito mais bonito vocês chegarem e dizer assim: olha, nós estamos parando aí com o cursinho porque, né, nós estamos querendo montar aí um novo modelo e tal. E não tenta encher tanta bola assim não, porque, sabe, você vai criar uma expectativa no povão aí, ó, que tudo isso é lindo, maravilhoso, e ele vai chegar ali na frente e a coisa não é bem assim, o negócio pode dar errado e você pode se queimar, viu? Porque tem uns malucos aí como eu, por exemplo, né, que costuma ter em mãos aí toda a sessão da Câmara, ouvir tudo e saber de tudo, e lá na frente pode ser que eu te cobre. Se bem que eu também dou aí um conselho, né, essas pessoas que estão hoje aí como esperançosas, né, de ter aí um curso pré-vestibular para que você consiga alcançar a universidade. Não precisa ficar preocupado não, que qualquer cursinho que você for participar aí, tá, o percentual de aprovação vai ser sempre o mesmo, né, dentro desses paliativos aí que o Ronei falou. Ou seja, não precisa ficar preocupado que não vai ter zero aprovação, como ele falou aí, se nenhum for aprovado pela Unicamp. Isso não vai acontecer nunca. Não vai acontecer porque o tal do Enem, né, que vocês podem estar participando, né, que te dá aí alguns pontos aí para a universidade, é uma tragédia, é uma verdadeira piada. Quem já pegou isso daí para tentar, inclusive quem já pegou nas mãos aí para tentar resolver aquilo, vê que aquilo lá é uma brincadeira, dá para ser aprovado com o pé no pescoço, nas costas, sei lá onde, tá? Se você for afrodescendente, você pode ir lá e pedir uma vaga, que você tem a grande possibilidade de ser aceito. E se você também não for, mesmo que você seja loiro de olhos azuis e chame-se Helmut Schmidt, é só você procurar esse sistema de cotas aí que o governo colocou, que é um queijo suíço, e você pode ir lá e se declarar preto. E você vai conseguir aí uma vaga na universidade, porque ninguém vai questionar, porque é só você se declarar afrodescendente, a declaração é sua. Você consegue aí uma vaga na universidade. Então você não precisa fazer vestibular nenhum, tá? Então, minha gente, nós vamos ficando por aqui. Aliás, vestibular nenhum não, você vai fazer um vestibular sim, mas daí a sua chance de você ser aprovado melhora bastante, né? Que daí você tem uma pontuação do Enem, você é afrodescendente, mesmo que você seja o loiro de olhos azuis e se chame Helmut Schmidt, e você pode chegar lá e conseguir uma boa pontuação e entrar na universidade. Por que não? Você vai fazer uma prova, né?
onde o percentual nunca é zerado, nunca ninguém vai ser zerado nessa história aí, tá? Então assim vão aprendendo que é uma maneira simples e fácil de você chegar na universidade. Aí a pergunta é, qual universidade que você vai querer cursar? Só essa aí é a questão que depois aí precisa ser respondida, né? Bem, meus amigos, hoje, conforme vocês viram, meu amigo Guto Rodrigues não veio, ele está cuidando de alguns documentos dele, algumas coisas particulares e não pôde comparecer. Mas, se Deus quiser, logo, logo, em breve, ele estará de volta. E se o pessoal do Mercadão aí se afogou, né, conforme eu disse aí no começo do programa, devido às chuvas, né, que estavam caindo, vocês podem começar a cobrar aí a prefeitura, porque no final do ano de 2011 foi recebida uma parcela do PAC de 50 milhões de reais para canalizar no Ribeirão, que nasce ali na Fabrício Vanpré, desce pelas cercanias do Tiro de Guerra, pelo nosso clube, e deságua lá embaixo no nosso querido mercado municipal. Cadê os 50 milhões? Vamos pegar esse dinheiro aí. O pessoal do SAI recebeu essa grana toda para fazer isso. 50 milhões. Inclusive amanhã eu vou até procurar aí, eu tenho até o áudio de quando o Silvio Félix anunciou essa grana toda, juntamente com o senhor René, tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, e estarmos vivos ainda para estar aqui de volta. Abraço a todos.